Aleluia! Dê um glória a Deus aí onde você está. Dê com fé, fala glória a Deus. Muito bom. Vamos todos sentar. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Isso, cada um vai tomando seu lugar, seu assento. Aleluia. Pode ir glorificando a Deus, não deixe essa presença sumir não. Um louvor maravilhoso, um momento de conexão com Ele. Fantástico. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, de ser o pastor dessa igreja. Eu creio que tem algo muito especial para a gente aqui. Algumas pessoas já votaram hoje. Você sabe que hoje, pessoalmente, eu acho ridículo o Brasil obrigar os cidadãos a votarem. Isso é ridículo, isso é coisa de arcaico. Ser obrigado a votar é arcaico. Mas a Bíblia diz que nós temos que cumprir as regras e honrar os governantes. Então, se é obrigado e a gente mora aqui, vamos votar todo mundo, mas com consciência. Legal? Quem já votou, já votou. Creio que você é uma pessoa instruída pela igreja, pela palavra de Deus, você tem revelação e vida. Se você ainda não votou, você vai votar. Então vá com consciência. Pensa em tudo direitinho, nos valores, nos princípios, no que vale a pena. E bota para quebrar, cumpre o teu papel. Eu tenho meu coração tranquilo. Pastor, você vai votar em quem? Eu não vou falar. Não vou falar, eu não estou aqui para isso, entende? Eu sou um influenciador, lógico, um formador de opiniões. Eu não quero fazer isso. Eu acho que você tem um Espírito Santo e creio que o Espírito Santo ele pode sim te orientar da melhor forma. Só busca Ele, não vai por raiva disso ou por motivação daquilo ou porque está discutindo com fulano ou com cicrano. Não vá por causa disso. Baixa um pouquinho, deixa que eu baixo aqui, eu vou baixar aqui um pouquinho. Pode deixar que eu mexo aqui. Não vá por motivações erradas, de discussões, provar razões. Faça tudo com sabedoria de Deus. Diga aleluia aí onde você está. Faça tudo com sabedoria de Deus, que você vai acertar. Pergunta a Deus o que é melhor. E eu estou queimando, sabe, para falar sobre algumas coisas que estão passando da nossa visão. Eu não sei se você está acompanhando. Se você não tiver, eu acho bom, porque nós ensinamos muito isso aqui. Mas se você tiver, de uma ou de outra forma, você precisa entender que nós estamos às portas do arrebatamento. E que esse é um assunto extremamente mal compreendido e mal entendido em toda a igreja. Ninguém, porque hoje uma grande confusão foi feita de várias linhas, mas é igual à política, nós precisamos nos posicionar para entender o que vem. Por quê? Existem verdades fundamentais na Bíblia que elas não dependem da tua fé para acontecer. Você está entendendo? São fatos. Por exemplo, Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. Isso é um fato. Se você crê ou se você não crê, pouco importa. Ele vai voltar e vai buscar a igreja. Diga aleluia. Isso são fatos, você entende? Agora existem eventos feitos que viram promessas por adesão, que aí depende da sua fé. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Isso é um fato. Você vai receber? Depende da sua fé, de você aceitar isso e viver essa verdade. Mas existem fatos absolutos que não dependem da sua fé. Ele está voltando e ele está voltando. E todas as coisas se cumpriram. E a igreja precisa despertar para isso, porque isso era uma mensagem muito viva no princípio. Sabe, na igreja primitiva, isso era uma mensagem muito viva, muito ensinada. E o diabo ele foi roubando essa mensagem e deturpando. Mas ele trabalhou com tanto afinco sobre essa mensagem que isso chama a minha atenção, para que eu entenda que tem algo muito poderoso nessa mensagem,
para que ele esteja tão preocupado em deturpá-la e roubá-la da igreja. Hoje a igreja não fala mais disso, a igreja não entende mais isso, isso é só discursão. Ninguém sabe chegar e falar, eu espero por isso. Ninguém sabe mais fazer isso. E isso acabou com a nossa própria divina esperança. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Alguns meses atrás, aqui neste altar, neste mesmo altar, eu falei para vocês, para a igreja NGC, sobre a guerra que está acontecendo. Eu disse a vocês, essa guerra é bíblica, ela está na Bíblia, e ela é o último sinal. Quando eu falei isso para vocês, há uns 6 meses atrás, era só um vento da guerra. Estava acontecendo que a Rússia atacou a Ucrânia e estava aquela tentativa de derrubá-la, mas os Estados Unidos apoiou a Ucrânia e a Rússia não consegue destruir a Ucrânia. Isso é humanamente impossível de se entender, você compreende? Quando você olha para a Ucrânia, para a força bélica da Ucrânia, para a capacidade de exército da Ucrânia, e você olha para a Rússia, seria o mesmo que você pegar um adulto profissional do MMA para bater numa criança de 4 anos. Você entende? Essa luta durar 3, 4, 5, 6 rounds é impossível. É impossível. Mas contra fatos não há argumentos. 3 anos. E continua a guerra. E a Rússia não vence. E pelo contrário, a Ucrânia agora começa a voltar a retomar territórios. E a igreja está dormindo, ela não entende. Mas o alvo dessa guerra não era Rússia e Ucrânia. Nunca foi. Porque a profecia é sobre uma última guerra contra Israel. E a Bíblia fala que Israel, nessa guerra, estaria cercado por todos os lados em uma situação dessa. Do lutador de MMA contra uma criança. Mas na profecia diz que Deus daria vitória a Israel. Cara, blowing my mind, explode minha mente, porque não tem como calcular essa vitória. Nesse momento já não tem mais. Não existe como. E aí, há 6 meses atrás, quando eu falei isso para vocês, que eu disse, bem gente, agora vocês precisam se preparar, porque essa guerra não vai parar aí, Israel será completamente cercado, e depois disso nós vamos ver de alguma forma sobrenatural a vitória de Israel sobre esses países. Algumas pessoas entrou por um ouvido, saiu pelo outro, mas agora é exatamente o que a gente está vendo. Agora cercaram Israel. Agora a profecia está se cumprindo cabalmente. Põe aqui para mim, por favor. Ezequiel capítulo 38, no verso 1. Prestem bastante atenção. Diz assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volta o rosto contra Gog, contra a terra de Magog. Pega isso, vê se vocês entendem isso. Príncipe de Ros. Você está lendo essa palavra? Príncipe de Ros. Essa palavra Ros é Rússia. Essa é a palavra Rússia. É a única vez que ela é citada claramente na Bíblia. E ela diz assim, Ros, de Meseque, essa é a palavra para Moscou, a capital da Rússia. E de Tubal, que é Tubovsk, que é a cidade onde a Rússia montou a maior base próxima à Ucrânia para a invasão. E diz assim, olha, profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros. Por favor, liderança, eu já falei para não ir lá fora e atrapalhar o culto, principalmente um líder. Legal, gente? E não é para subir aí na mesa de som com comida nem bebida. Eu já falei, liderança, por favor, para vocês não atrapalharem o culto, senta, ouve a palavra, vocês precisam mais do que os membros. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti,
ó Gog, príncipe da Rússia, de Mesec. Deus declara: eu sou contra ti. Isso está claro. Aí a gente começa a entender não, mas aceitar. Como é que a Rússia não vence Ucrânia? O que acontece? Isso é profético, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E nós estamos vivendo. Então nós precisamos entender pela palavra essa realidade. Pega isso. E diz assim, olha, verso 4. Põe aí para mim. Far-te-ei que tu voltes, porei anzóis nos teus queixos, e levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudos, empunhando todos a espada. Deus está falando: eu vou confundir vocês, eu vou fazer vocês voltarem para trás. E agora, absurdamente, você encontra nessa frente de batalha mais ao norte, a Rússia voltando para trás. E o garotinho de 4 anos começa a botar o lutador de MMA para voltar e andar para trás. Cara, isso é muito louco. Mas para mim o que é mais louco é que a igreja está adormecida e não sabe o que está acontecendo nem o que esperar. E diz assim, olha, vamos lá, mais à frente um pouco, verso 5. Persas e etíopes. Deixa eu só te falar uma coisa. Os persas daquele tempo, hoje, é o Irã. Quando essa guerra começou, ninguém nunca imaginava que o Irã ia entrar. Ninguém nunca imaginou que o Irã ia tomar parte disso. Você entende? Mas aí, de repente, o grupo Hamas, terrorista, invade Israel numa atitude completamente drástica, terrorista, e faz aquela atrocidade que aconteceu ano passado, em outubro. Israel, alguns não entendem, pastor, qual é o objetivo desse ataque do Hamas contra Israel? É algum pedaço de território? É alguma questão política? Não, é extermínio. Eles são antissemitas. O que é antissemita? Depois que Caim matou Abel, Caim foi disperso pela terra, amaldiçoado, porque derramou sangue justo na terra. E Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sem. E esse Sem voltou a adorar a Deus. E ele deu origem ao povo de Deus, pelo qual o plano de redenção acontece. Você entende isso? Então, antissemita são todos os povos que lutam para destruir esse grande propósito global da redenção. Então, isso é uma guerra antissemita. Eles não querem um território, eles não querem um pedaço de terra, não estão brigando por dinheiro. A briga deles é exterminar o povo de Israel. O povo de Israel se levanta e parte para a guerra contra eles. Primeiro eu quero que você entenda, nós, a igreja, temos por direito, obrigação espiritual de estar do lado de Israel. Pastor, mas o que Israel está fazendo é um genocídio. Não, o que ele está fazendo não é bom. Mas você concorda comigo que todo povo, todo animal vivo tem o direito de lutar por sua vida? Para permanecer vivo? Eles têm o direito de lutar por sua vida. E eles fazem parte do propósito de Deus. Pastor, o senhor está do lado de Israel? Pode anotar, eu sei que isso está sendo filmado, grave. Se fosse preciso e possível, eu iria para lá me alistar e lutar por eles. Eles são o povo de Deus. Eles estão lutando para permanecer vivos. E agora essa guerra é uma guerra de extermínio, onde Israel partiu para se defender e para destruir o povo de Hamas, que são os terroristas que estão na faixa de Gaza, sendo usados como ferramenta para destruí-los. De repente, quando Israel começa a destruir Hamas e os antissemitas veem que isso vai dar errado, aí a profecia começa a se cumprir. E aí os persas se envolvem, que é o Irã,
que é quem sustenta o Hamas. E se você viu semana passada, eles fizeram um bombardeio violento sobre Israel. Mais de 300 mísseis foram lançados, abalou todas as estruturas. Você está entendendo? Agora Israel está revidando esse ataque. E aí você começa a ver os persas, etíopes, Put é exatamente essa região de onde vem o Hezbollah, o outro grupo sustentado. E com eles, todos com escudo e capacete. Aí ele fala Gomer. Gomer são os árabes. Hoje, o povo de Gomer são os árabes. E todas as suas tropas. Da Togarma. Togarma hoje é a Armênia. É um povo do norte que é aliado da Rússia. Então agora, se você prestar atenção, todos esses povos, cara, é muito minucioso. Eles estão envolvidos e cercaram Israel. Eu só quero que vocês entendam que essa é o último evento antes do arrebatamento. E o que a gente está vivendo? Eu vou falar para vocês e depois eu vou mostrar para vocês a realidade. Porque essa mensagem não é para gerar medo, essa mensagem é para gerar a divina esperança. Porque tudo que você faz hoje vivo, deixa eu te falar, toda a luta que você tem para crer em Jesus, tudo aquilo que você declara, hoje você abrir mão do seu lazer no domingo de manhã para estar aqui, tudo é por causa da divina esperança. Para que nós saiamos, não participemos da futura ira divina, que nós sejamos retirados daqui antes, como os arrebatados. Você está entendendo? Então essa é o cumprimento da nossa promessa, quando o noivo virá e vai nos tirar daqui. E para isso é importante que você separe, aprenda a separar a vinda dele em Apocalipse, Revelação, quando ele vai aparecer, do arrebatamento, que ele não toca os pés na terra, mas ele nos tira daqui e nós encontramos com ele nos ares, e ele nos leva embora para a gente estar onde ele está. Uau! Isso tem que entrar no nosso coração. Por quê? Vamos lá. Agora, o que acontece nessa guerra? Os Estados Unidos, os antissemitas, ainda não esmigalharam Israel como uma barata, simplesmente porque os Estados Unidos botaram 40 mil soldados lá no Oriente Médio e compraram a briga, financiam Israel, assim como eles botaram na Ucrânia e financiam a Ucrânia. Senão já teria juntado Irã, China e Rússia e esmigalhado, acabava. Só que se fizerem isso, eles vão esmigalhar 40 mil soldados americanos. E é o maior exército do planeta, em força bélica e numérica. É os Estados Unidos. Mas se juntar Rússia e China, se equipara a ele. Você está entendendo o que a gente está vivendo agora? Está por um fio de cabelo. Porque qualquer um que se mexer, o outro é obrigado a tomar as dores e pum. Mas deixa eu te contar um segredo. Montes derretendo, a pele dos homens descolando da carne, pedras de fogo caindo do céu, terremotos, a terra se rachando e se rompendo, mostrando suas entranhas. Tudo isso são descrições precisas das consequências de explosões nucleares. São precisos demais. São descrições precisas. Os montes derretendo em fogo. Isso são descrições precisas de uma guerra atômica. Catastrófica, destruidora. E nós estamos na beira disso, evoluindo para isso, e a igreja está dormindo. As pessoas vivendo como se essa fosse a única vida. As pessoas andando como se fossem passar a eternidade aqui.
e não estão entendendo nada. Mas o grande lance, agora presta atenção, é que nós, a igreja, não vamos participar dessa catástrofe. Diga aleluia, diga aleluia. É fantástico, porque a igreja só aparece em Apocalipse no capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 4 ela aparece subindo. Do 5º em diante ela aparece centrada do lado de Deus no trono. E aí os selos se abrem e o pau quebra aqui. Mas nós não vamos mais estar aqui, diga aleluia. Essa é a nossa divina esperança. E muitas pessoas estão vivendo de forma errada, estão com medo dessa mensagem, estão fugindo da realidade, porque não entendem a divina esperança, que nada mais é do motivo pelo qual nós vivemos esse compromisso com a vida de Cristo durante todo esse tempo, para participarmos desse arrebatamento. Você está entendendo agora? Quem entendeu a guerra agora? Quem entendeu o que está acontecendo? Diga aleluia. Eu preciso entender se eu posso continuar, porque primeiro você tem que entender que na verdade está todo mundo ignorante, sem entender nada. Mas isso tudo envolve a igreja. Nós somos os coadjuvantes, nós somos os protagonistas dessa cena. A igreja que será retirada. Quando nós nos reunimos aqui, gente, a minha impressão é que Deus tem coisas maravilhosas para fazer com a gente e para a gente nesse final. Diga aleluia. A minha impressão quando a gente se reúne aqui é gloriosa, de que Deus tem coisas fantásticas para fazer para nós e conosco nesses últimos dias. Os últimos segundos da igreja na terra. Eu quero que você entenda que a iminência é assim, esse culto pode acabar no céu. Vou repetir. Você dê um glória a Deus, por favor, é tua promessa. Esse culto pode acabar no céu. Essa é a nossa promessa. E tem gente que não está gostando disso. É muito louco, tem gente que resiste a essa mensagem, porque não a entende. Eu creio que nesses últimos dias, sabe? Parece que os domingos já estão contados. Ninguém sabe o dia, a hora, lógico, isso está escrito na Bíblia, mas nós sabemos que todas as profecias já se cumpriram e que está muito próximo. Quando Jesus fala a respeito disso, ninguém se toca assim que ele entra para o cenáculo, que é a posição da igreja hoje. Ele faz o seu primeiro discurso no cenáculo, João 14, verso 1. Preste atenção, abre teus olhos espirituais. Não se perturbe o vosso coração. Você está entendendo o que ele está falando? Ele está falando assim, bem gente, chegou o tempo, mas eu não quero que ninguém esteja com o coração turbado. Eu quero que vocês entendam, veja, creio em Deus. Por quê? Os judeus todos acreditavam em Deus, mas ele ali estava dizendo para eles, vocês precisam acreditar em mim também agora, que é o ponto fraco de vocês. Agora vira mais um, aí ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar. Sabe o que ele está falando? Eu não vou deixar vocês aqui. É completamente insano vocês acreditarem que eu desci do céu, tomei a forma de um homem, fui chicoteado, esmagado, estraçalhado, humilhado, subi naquela cruz, derreti naquela cruz por você, para depois eu deixar você ser queimado dentro do fogo. Para depois eu te largar para os escorpião, gafanhoto com cauda de escorpião te picar. É muito louco você não entender isso. Como pode? Eu que morri para salvá-los, agora vou deixar vocês queimarem. Ele diz assim, eu vou preparar-vos um lugar, vira mais um. E quando eu for vos preparar um lugar, então eu voltarei, diga aleluia, diga aleluia. Uau! E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Então ele fala, essa não é a terceira vinda, quando ele vem para julgar o homem mau. Esse é o arrebatamento, quando ele nem toca no chão. Ele vai vir, vai nos retirar e vai levar para a morada onde ele está, nós vamos estar, enquanto toda essa desgraça acontece aqui. Isso será um evento num segundo atômico, o mundo não vai conseguir enxergar, vai ser puf, nós vamos sumir.
Você sabe por que mais, quando se aproxima desse tempo, a ciência e Satanás patrocina isso para que OVNIs e extraterrestres venham à evidência. Agora estão dizendo, tem sinais da pirâmide, tem. Eu também falei aqui para vocês que agora nesses últimos tempos vai aparecer pela primeira vez alguma prova concreta de extraterrestre, porque até hoje não existe nenhuma. Tudo são suposições. Mas agora vai aparecer. Por que que vai? Porque na hora que a gente sumir, os que ficarem não vão aceitar, os antissemitas, os anticristos, não vão deixar que o resto acredite que se cumpriu. Vão dizer que nós fomos abduzidos por ETs. Mas na verdade nós fomos tirados daqui pelo nosso Senhor, diga aleluia. Para que onde eu esteja, vocês também estejam. Sabe? Você está pegando? Se você está preocupado com seus entes queridos que morreram antes de você, bem, pastor, e meu pai que morreu, e minha mãe que morreu, eu quero que você entenda que a Bíblia deixou escrito, 1 Tessalonicenses 4, verso 13, põe aí para mim. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram antes de vocês. Olha o que ele fala: para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. As pessoas lá de fora, quando isso começar a acontecer e eles perceberem que a Bíblia está se cumprindo, eles vão entrar em desespero. Vira mais um. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que ele está falando? Quem morreu antes de mim vai ressuscitar primeiro que eu. Vira mais um, vira mais um. Diz assim, olha: ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum ressuscitaremos antes dos que morreram primeiro. Vira mais um, vira mais um. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não sei você, mas eu sou um homem meio polêmico, porque eu aguço muito o intelecto. Isso é mais difícil para mim do que para você. Mas a minha questão foi: e os que foram cremados? E os que morreram num acidente? E os que naufragaram num navio e os peixes comeram? E aí Deus começou a falar para mim: tudo começa de um átomo. Quando eu formei tudo, eu tirei de átomos. Aí eu comecei a abrir os olhos. Ele é poderoso para pegar um átomo de cada canto da terra, se tiver espalhado, e montar de novo cada um que morreu nele. E ele diz: os mortos serão ressurretos primeiro, seus corpos serão transformados em glória, e depois nós, os vivos, também seremos transformados. Aí ele fala assim, ó, vira mais um, 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então você entende que essa vinda, ele não toca na terra. Nós subimos, nos encontramos com ele e aí tudo vai acontecer. Aí o pau vai quebrar. E depois de 7 anos de tribulação, nós voltamos com ele, com corpos glorificados, como seu exército, para condenar o homem mau, para tirar da mão dos ímpios aquilo que foi roubado, para devolver para o justo e devido dono, o rei do universo, aonde diz que ele vai voltar a reinar pelo milênio, que é uma era, não é uma contagem de dias, mas uma era eterna, um reino eterno, milênio. E ele vai agora tomar tudo de volta. Nós vamos julgar os anjos nesse momento como um exército de Cristo com o corpo glorificado. Essa é a terceira vinda dele. As pessoas estão dormindo, elas não entenderam ainda. Mas nessa aqui, ele nem toca no chão. Ele só vai chegar nas nuvens e num piscar de olhos, num segundo atômico, nós vamos subir, ter os corpos transformados, aleluia, e vamos embora daqui com ele para estar onde ele está, até que tudo aconteça.
Essa divina esperança tem que estar para estarmos para sempre, porque aí nós vamos ficar com ele os 7 anos, vamos voltar com ele, vamos julgar Satanás e o ímpio, vamos tomar o reino de volta para ele, e aí vamos ficar com ele para sempre no reino. Nunca mais a gente se separa dele. Isso tem que estar no nosso coração. Isso você precisa entender. Sabe, esse assunto não é para gerar temor e medo em nossos corações. Entenda isso. Esse assunto, na verdade, é o ápice da nossa salvação. Esse assunto não tem que gerar temor e medo para nós. Esse assunto é o ápice, é o momento crucial da nossa promessa. A promessa que nós esperamos em Cristo. Muitos não estão se alimentando o suficiente devidamente do genuíno evangelho de Cristo, da verdade espiritual. Sabe o que está acontecendo? É como o Eutico na janela daquele cenáculo. Eles estão ouvindo a palavra, como eles não estão se alimentando o suficiente, eles estão sendo impregnados, influenciados pelo lado de fora, e eles estão tendenciosos para fora. Então eles estão com medo da vinda, eles estão... E a palavra agora, por favor, eu queria que vocês abrissem o coração para entender. A palavra não é nem medo muitas vezes, mas eles estão tão apegados à matéria, às suas pseudo-conquistas, eles estão tão apegados a essa vida, que eles não querem que mude. Eles não entenderam. Cara, que no mundo vindouro, com corpos glorificados, nós vamos viajar mais rápido que a luz. Eles não entenderam que nós vamos usar todas as galáxias, o universo inteiro. Não é o conhecido, que é medíocre cantinho do fundo que o homem conhece hoje. Porque o homem, em seu ápice de revelação e potência, conseguiu dar uma voltinha no quintal e pisar na lua. Mas esse universo, às vezes um cientista pergunta: pastor, não é muito grande para que tenha só uma terra com os habitantes vivendo? Eu digo, se você olhar por esse lado, você será confundido por Satanás. Mas se você entender que a Bíblia declara em Salmos que toda a criação expressa a glória do Criador, você vai ver que o universo ainda é pequeno. E que quando nós tivermos nossos corpos glorificados, ele será o nosso quintal. A gente vai dar um rolê ali em Andrômeda, a gente vai passar ali por trás da Candes Majores, vamos jogar uma bola lá na Whirlpool, na galáxia Whirlpool, e aí a gente volta aqui na Terra, e aí vai ser assim. São prazeres infinitamente maiores, mas as pessoas, como estão feito Eutico na janela, influenciadas pelo lado de fora, elas estão com medo que isso aconteça. Na verdade, elas estão com medo disso, mas não é medo do vato. Elas estão apegadas a essa vida. Cara, que louco. Elas estão apegadas como se essa fosse a única vida. Elas estão apegadas como se elas fossem passar a eternidade aqui. Elas não entenderam. Você está pegando isso? Diga aleluia aí onde você está. Hoje eu estou aqui para abrir teus olhos e te mostrar teu divino direito, tua divina promessa, o ápice da tua salvação. E que você entenda que ir num restaurante caro, num rooftop, não é nada comparado a dar um rolê na galáxia de Andrômeda. Que você terá prazeres muito maiores, mas por falta da divina revelação nós estamos presos, querendo que se perpetue essa mediocridade de vida em um corpo decadente que é a nossa cadeia. Teu corpo é tua cadeia. Eu digo isso para as pessoas, presta atenção, cara. Às vezes a gente fica, você vê, essa falta de revelação adequada faz com que a gente viva com medo da morte. A Bíblia diz que Ele tomou nosso lugar para destruir a morte. Põe aqui para mim, por favor. Hebreus 2:14. Ouve isso. Visto, pois, que os filhos participam dessa carne e sangue, essa cadeia humana, desses também Ele igualmente participou. Para quê? Para que através da sua morte, Ele destruísse o que tem o poder da morte, é saber, o diabo. Agora veja, vira mais um.
e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a essa opressão. Por quê? Porque sem a mensagem correta as pessoas estão com medo, cara. Você sabe o que Paulo dizia? Paulo dizia assim, prestem atenção, eu só vou ficar aqui porque vocês precisam de mim e eu preciso cumprir o meu propósito. Porque para mim é muito melhor partir e estar com Deus. Olha o que Paulo dizia. Sabe o que Paulo dizia? Que a única coisa que limita você da vida plena do próprio Deus que está dentro de você é esse corpo. Ele disse, a hora que esse corpo sair de cena, você vai se sentir mais vivo do que nunca. Diga aleluia para isso. Cara, quando isso foi entrando no meu coração, eu fiquei feliz pela minha mãezinha quando ela foi embora. Eu disse, cara, eu vou sentir falta da senhora, mas parabéns, hoje a senhora está mais viva do que eu. Você está conseguindo já olhar por outros olhos? Nós precisamos, é lógico que com uma mensagem a gente não vai conseguir, mas eu quero que vocês despertem o cérebro para isso, é a nossa realidade. Que você entenda esse novo nível, que as igrejas não estão nem arranhando, ninguém entende mais nada. Os pastores, quando pregam sobre isso, é só condenação, condenação, condenação e condenação. Muitos não estão se alimentando devidamente com o genuíno evangelho, por isso eles estão apegados aqui como se essa fosse a única vida. Por isso, eles estão apegados a pseudos vitórias, pseudas conquistas e o pior, os pseudos prazeres medíocres. Eu vou dizer, voar de avião para o Havaí, ficar num hotel 5 estrelas, comer no melhor restaurante, passear no parque, trocar de carro. Isso são prazeres naturais, faz parte da tua herança. Mas isso não se compara com atravessar paredes, sair da galáxia, levitar. Isso não se compara com teu corpo igual de Cristo, com subir no terceiro céu e sentar do lado dele e ouvir ele contar uma história. Posso ouvir um aleluia, cara? Essa é a nossa divina esperança. E nós temos que voltar a despertar para ter os olhos nela. Não é que você vai negligenciar essa vida. Por quê? Você não está aqui à toa. Ele não veio aqui à toa. Mas eu preciso que você entenda que a nossa existência aqui na Terra é só uma experiência humanizada, que tem como tarefa cumprir o grande plano da salvação, para que todos possam viver o que está destinado a nós. A Bíblia diz em Timóteo, o desejo de Deus é que todos se salvem. Não vai acontecer. Por que não vai, pastor? Porque mesmo ele sendo onipotente, ele não interfere no livre-arbítrio dos filhos. Mas a nossa tarefa humanizada, essa nossa experiência, o que nós vivemos aqui na Terra, é só uma experiência humanizada, onde a nossa tarefa é ajudar aos outros para que eles venham para o lado da vida e sejam arrebatados com a gente antes da tribulação, da ira vindoura. Essa é a nossa tarefa. Uns vão fazer isso pregando, outros vão fazer isso cantando, outros vão fazer isso financiando. Entende isso? E todo o resto em volta vem a reboque, o teu crescimento, a tua prosperidade, a paz no teu lar, a saúde do teu corpo, a autoridade para dizer, não vou morrer agora, vou viver porque vou cumprir meu propósito. Tudo isso vem a reboque de vivermos a realidade. Como Paulo pôde dizer, se eu quisesse ir agora eu iria, mas eu decido ficar, porque ainda não acabou minha experiência humanizada. Ele ainda tinha que alcançar você, ainda tinha que me alcançar. Ele ainda tinha que deixar inspiração suficiente para a NGC fundar-se. Por que você está nesse silêncio? Eu estou com medo de você. Balança seu irmão e fala para ele assim, relaxa, irmão. Você tem que lidar com essa verdade. Vamos lá. Sentindo paz em meu coração, eu vou mais à frente. Muitos não estão se alimentando, por isso estão confusos. Por isso eles estão apegados a essa existência. Eles não entendem a vida plena que nós teremos e os prazeres que nos serão dados.
as alegrias infinitamente maiores e melhores quando estivermos livres desse corpo que nos prende. Você está entendendo isso? Não pega. Eles estão vivendo essa experiência terrena e humanizada como se ela fosse a única vida e o principal objetivo. Sabe, quando Apocalipse começa a ser escrito, então, logo nos primeiros capítulos é que Deus fala, o Espírito Santo fala da igreja. E ele fala da igreja enviando 7 cartas a 7 igrejas através de João, que ele fala com os pastores. Tem gente que lê as cartas da igreja e diz, é para... Não, não é para você. Se você prestar atenção, cada carta começa assim, ao anjo da igreja em Filadélfia. Ele está falando com os pastores da igreja, que são responsáveis pela formação dos membros. É uma responsabilidade gigante. E que as pessoas não estão nem aí mais, não estão nem estudando mais a palavra, só querem massagear seu ego e provarem que estão certos. Mas veja, cada igreja daquela é para ser lida e entendida como uma fase da igreja global na terra. Amém? Então nós chegamos no fim, nós vamos entender que existem 2 igrejas no fim, Filadélfia e Laodiceia. Essas 2 coexistem no fim. As 2 vão existir juntas no arrebatamento. Aí é simples, a primeira coisa é, vamos traduzir o nome. Filadélfia vem de Filos e Delfia vem de uma vida, de uma existência. Delfia vem de uma administração, de um governo. Filos é amor. Então, no final dos tempos, no arrebatamento, vai existir a igreja da graça, que depende totalmente do amor de Deus, e vai existir Laodiceia, que Lau vem de laico, e de Ceia, que derivou de Ceia, vem de conquista, vitória. Então, Laodiceia é o povo que conquista por sua força, e Filadélfia é o povo que depende do amor, e essas 2 vão coexistir. Que louco, cara! E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso exatamente nesse momento. Mas quando o Espírito de Deus fala e escreve ao pastor da Laodiceia, que é a igreja que confia na sua força para vencer, ele escreve assim, vamos ler a carta, Apocalipse 3,14. Vamos ler porque são só 8 versos. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, tu nem é frio nem é quente, quem dera tu fosses frio ou quente. Peraí, eu preciso que você entenda, porque quando ele diz isso, olha bem, tu nem é frio nem é quente. Eu desejava que você fosse ou frio ou quente. Você não consegue questionar, não? Porque a minha questão é a seguinte, Senhor, me explica. Quando, em uma escala crescente, onde o quente é o melhor e o frio é o pior, o frio é melhor que o morno? O Senhor tem que me explicar. Porque ele diz assim, vira mais um. Assim, porque tu és morno, nem é quente e nem é frio, eu vou te vomitar de dentro da minha boca. Aí eu volto a perguntar, Senhor, o Senhor precisa me ajudar. Em uma escala de frio e quente, quando o morno é pior do que o frio, ele fala para mim, quando o frio significa a lei e o quente a graça, ele disse, o morno é pior do que o frio. E é o que nós vemos hoje nas igrejas de Laodiceia. Você pode perguntar a todos os pastores, filho, das igrejas mais ortodoxas. Você não vai ver eu falar nome de igreja nem de pastor. Você pode perguntar a todos, eles vão dizer, eu prego a graça. Mas ali tem um culto de doutrina, ali tem a obrigação de vestir, ali tem a ordem do pecado, ali tem a condenação pelo erro, ali tem tudo misturado. Aí ele diz, nem a lei vai te levar ao fim, nem a graça vai te levar a Cristo. Você vai morrer cozinhado no fogo brando. É o tal do vinho novo em odre velho, lembra?
que ele diz, a graça está chegando, é o vinho novo, mas se você jogar lá dentro do odre velho, o odre vai se romper e o vinho vai derramar, os dois se perdem. E as pessoas não entendem. E Cristo está falando agora, vamos ver, vai virando. Aí ele diz assim, pois tu dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Laodiceia, você está entendendo? É o povo que conseguiu uma estatura financeira, conseguiu um determinado patrimônio, é o povo que adquiriu, o povo que chegou, mas veja, você nem sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele está falando, cara, você não entendeu. Você está investindo tudo nesse momento. Você está investindo tudo na tua experiência humanizada. Toda a tua esperança está sobre conquistas. O diabo pode te dar isso fácil para te enganar. Quando Jesus Cristo foi enfrentar Satanás no deserto, em Lucas capítulo 4, verso 6, então diz assim, põe aí para mim. Disse-lhe o diabo, eu dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos. Levou Jesus em cima de um pináculo. E agora Jesus olhava a riqueza da terra, a glória da terra. E Satanás diz, se você tirar os olhos de lá e ficar aqui mediocremente, eu posso te dar essa riqueza, porque Adão entregou na minha mão e eu dou a quem eu quiser. E é muito legal quando você entende, cara. Nós estávamos em que verso? Vamos terminar de ler Laodiceia? Põe aqui para mim, Apocalipse 3, 17, põe aí. Pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabes que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vai virando. Aconselho-te, olha o que Deus diz, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que tu enriqueça de verdade. O que significa isso? É que você pratique dízimo verdadeiro e oferta, para que você receba a riqueza verdadeira dele, participando do plano global, que é levar a mensagem para que outras pessoas não fiquem na ira, mas subam com a gente. E ele diz assim, olha bem, vestiduras brancas para te vestir, a mensagem genuína da graça, financiar a mensagem genuína, que é tão escassa, que hoje você chega dentro das igrejas, tem toda aquela vultuosidade, toda aquela estrutura e uma mensagem bonita, emocional, e aí no meio vem embrulhada a bola de veneno, a lei, que faz com que você nunca chegue no ápice, nunca você chega no ápice. Sempre no meio daquela mensagem vem uma bola de veneno, que mais a hora que você conseguir, mas você precisa deixar, e ele diz assim, veja o que ele fala, que legal, eu aconselho que tu compre a riqueza genuína de mim, para enriqueceres, justiça, vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e outra, olha bem, colírio, para que finalmente você possa ver de verdade. Ele está falando com a igreja de Laodiceia, a igreja que a sua força é a sua vitória. Chama a Deus para ajudar minha conquista. Senhor, me ajuda, Senhor, como se Deus fosse um ser criado para te ajudar. E você não entende que existe um plano global, gigantesco e nobre, e que você está inserido nesse plano, como um filho dele, uma peça dele, separado do mundo. E que dentro desse propósito, isso chama-se escrever teu nome no livro da vida. Você faz parte do livro que ele escreveu. Que o livro que ele escreveu, no fim, todos são salvos. Infelizmente, pela deturpação de homens e mulheres, pela dureza do coração, o livre-arbítrio distorcido, isso não vai acontecer, porque alguns vão sair de dentro do livro, entendeu isso? Se todos estivessem no livro, todos seriam salvos. As pessoas acreditam hoje, Senhor, eu te aceito como meu Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Deixa eu te contar um segredo, não tem uma única passagem na Bíblia que mostre Deus escrevendo o nome de ninguém no livro da vida.
mas tem um monte dele tirando as pessoas do livro. O livro da vida não é um livro que você é escrito quando é salvo. O livro da vida é um livro escrito antes da fundação do mundo. Você está contido nele com um propósito para você. Quando você erra o alvo e sai e para de cumprir aquele propósito, você saiu da história. Eu preciso que você entenda. Quem está entendendo? Diga aleluia. Uau! Preciso que você capte isso, pegue isso. Existe uma grande diferença entre o arrebatamento e o Apocalipse. O arrebatamento é essa vinda aérea dele que nos tira daqui. A palavra é perúcio, rapatsu, rápido. E Apocalipse é revelation. Ele vai vir, vai se revelar, vai aparecer na televisão, no rádio. Jesus voltou e todo mundo vai ver do norte ao sul, do leste ao oeste, ele voltar. Ele vai estabelecer a guerra com pessoas extraordinariamente sobrenaturais. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, esse é você, irmão. Esse é você. Mas nós, a igreja, 1 Tessalonicenses 1:10, veja, depois de salvos, Paulo escreve assim para Tessalônica, que estava confusa quanto a isso: é para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, olha isso, que nos livra da ira vindoura. Então o que você está aguardando hoje? Pastor, estou aguardando o anticristo, estou procurando, estudando se é o Putin, se é o Maduro ou se é o Lula. Escuta, filho, não vem anticristo. Nós estamos no ano aceitável, nós vamos sair daqui antes que ele se manifeste. O anticristo, quando se manifestar, a igreja não está mais aqui. Agora, qual é o próximo evento que nós esperamos? Leia. O nosso próximo evento que esperamos é o que a gente está aguardando. É Jesus que vem nos tirar daqui e nos livrar do Apocalipse. Isso tem que criar uma verdade. Veja, Filipenses capítulo 3, verso 20. Vê se você entende agora. Mais claro ainda. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vira. O qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a todas as coisas a si. Você entende? Ele diz assim: nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo que vem. Quando ele vier, ele vai te livrar dessa humilhação. Olha como é que a Bíblia chama esse corpo que nós vivemos hoje. E eu quero que você saiba que eu tenho plena saúde. Mas ela chama de um corpo de humilhação. Um corpo sujeito ao tempo. Um corpo sujeito à gravidade, sujeito a vírus. Um corpo sujeito a fraquezas. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu e pagou pelo nosso espírito para que a gente tenha vida eterna e para que a gente vá morar no céu. Diga aleluia, diga aleluia. Você é redimido, você é salvo. Hoje você é o filho de Deus, a justiça. Hoje você é um não culpado. Mas ele também pagou para que você tenha o corpo glorificado igual ao dele. E essa é a última redenção que falta acontecer. Por isso que você pode dizer a Satanás, quando ele te ataca com uma doença, você pode dizer: saia em nome de Jesus. Porque no mundo espiritual eles entendem que Jesus já pagou por um corpo novo. Ainda que esse corpo ainda não tenha chegado, mas ele pagou por um corpo novo. Por isso que quando o mentiroso vem a me atacar com sintoma, eu posso mandar ele embora. Meu Pai, meu Senhor já pagou por um corpo novo. Você não pode afligir esse corpo. Você está entendendo isso? Uau! 1 Coríntios 15, verso 50. Pega aí. Diz assim, ó: isso eu afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos vamos morrer. Eu amo isso. Sabe por quê? Que tem alguns que não vão morrer. Eu creio que dessa geração ninguém vai. Não dá mais tempo. Ele diz: mas todos seremos transformados. Primeiro você tem que identificar a palavra todos. Peraí, pastor, todos é radical. Sim, é radical. Porque você acha que alguém daqui não vai cometer pecado? Hoje ainda. Mas não depende disso. É redenção, é substituição. Ele diz todos, e
E na boca dele nunca se encontrou mentira. Então todos é todos. E aí você vai ter que reajustar a tua mente para entender. Olha o que o cara diz. Todos seremos. Agora vira mais um. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa palavra do original grego é um segundo atômico. É uma medida de tempo que o homem não consegue calcular. Que diz assim: ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. E nós vamos ser transformados. De repente você vai se sentir mais vivo do que nunca. Você vai estar livre desse corpo corrupto que não consegue atravessar uma parede, não consegue nem voar. Entende isso? Você vai estar livre disso. Eu vou estar livre disso. Posso ouvir um aleluia, cara? Uau, essa é a nossa divina promessa. Vira mais um. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Vira só mais um. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi dita. Tragada, destruída, consumida foi a morte pela vitória. Nunca mais morrer, nunca mais engordar. Diga aleluia, diga aleluia. Uau, poder comer todo dia pudim e quindim. Chocolate, que eu tenho que todo dia repreender ele. Eu amarro o chocolate. Boto chocolate também, digo que está amarrado. Mas eu vou poder comer. Você entende? Nunca mais ruga. Nunca mais. Como Deus criou lá no Éden antes da queda. Uau, todo mundo perfeito, jovem. Eu quero te dizer um segredo, que lá no céu não tem ninguém velho. Diga aleluia para isso. Se você perdeu aquele avôzinho seu que morreu com 80 e pouco, quando chegar lá ele está garotão, malhado. Você vai olhar assim e dizer, vô? Uau. Não tem ninguém velho lá. Sabe, uma vez Deus me deu um carão, porque sempre que eu orava eu ficava imaginando esse Deus. Aí eu ia orar, você já fez isso? Aí você tenta imaginar a cara dele para conversar com ele. Eu sempre imaginava um velhinho, que nem aquele do Senhor dos Anéis. Como é o nome daquele mago do Senhor dos Anéis? Hã? Como? Não lembro, fala, você falou. Rundalf, sei lá. Mas eu só imaginava Deus daquele jeito. Eu desenhava ele daquele jeito para conversar com ele. Aí um dia ele me deu um carão. Falou, rapaz, tá amarrado. Tu pensa que eu sou velho? Eu digo, não, pô. Ele disse, não, no céu não tem velhice. No céu não tem ruga. No céu não tem fraqueza. Vai dizendo aleluia. Uau. No céu não tem nada disso. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa divina esperança. Diga aleluia. Você entender que ainda falta uma redenção. Pastor, eu sou redimido. É? Vamos ver, Efésios capítulo 1, verso 7. Eu nem ia falar disso, está acabando o tempo. Você vê, eu precisava de 20 cultos para falar isso para vocês. Que a igreja não arranha nem o primeiro. E eu falo, cara, como pode? Essa é a mensagem fundamental. Eu vou te mostrar, diz assim, olha, no qual temos a redenção. Diga, eu tenho a redenção. Está escrito, ele está falando de Jesus. No qual temos a redenção. Levanta a mão comigo, diga, eu tenho a redenção. Uau, olha que lindo. Pelo seu sangue, a remissão dos meus pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora pula para o 13. Estamos no mesmo capítulo, no final da ideia, dentro do contexto. Ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o penhor, o Santo Espírito. Sabe o que significa isso? Isto era um costume antigo, que a pessoa comprava alguma coisa, se ela não podia levar na hora, ela deixava um sinal, chamava-se penhor. Aí esse penhor garantia que aquilo ficasse ali e ninguém pudesse tocar, até que ela voltasse para levar. Era uma garantia. Vai entendendo a palavra do teu pai. E ele não podia te levar. Por que ele não podia te levar quando ele te comprou? Por quê?
porque tinha um plano para ser cumprido, porque o homem com seu livre-arbítrio está todo caminhando para o inferno. Então Deus nos marcou, olha lá, Ele nos marcou, selou com o Santo Espírito da promessa. Ele colocou o penhor em nós e disse: eu vou usar vocês para o meu projeto. E enquanto vocês cumprirem meu plano, eu vou sustentar vocês, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês. Você sabe o que significa igreja? Igreja é uma palavra política, eclésias, que ela foi usada na Grécia. Sabe o que era? O povo romano crescia demais e eles não tinham governante para botar em cada país que eles conquistavam. Como, por exemplo, em Jerusalém, eles não tinham. Então eles botavam um administrador, como Pilatos, e eles separavam uma eclésias. O que era uma eclésia? Um grupo de pessoas tirado de dentro do povo para representar os direitos e os objetivos do reino. Então, para que esse povo não traísse eles sustentavam esse povo, eles davam médico para esse povo, eles deixavam esse povo riquíssimo para ninguém subornar, eles protegiam esse povo para ninguém ameaçar, para que esse povo pudesse defender os direitos de Roma. Isso era eclésias de Roma em cada cidade conquistada. Aí Jesus Cristo vira e diz assim, para que o povo entendesse, ele usa uma palavra da terra. Ele diz: vocês, sobre o seu coração, essa verdade de que eu vos redimi, eu levanto a minha eclésias. Ele diz: eu tiro vocês do mundo e vou protegê-los para o mundo não poder ameaçá-los. Eu vou enriquecê-los para o mundo não poder suborná-los. E vocês vão ter única e exclusivamente a tarefa de cuidar dos meus interesses. Então, quando a gente pratica os interesses, a real tarefa que nos foi dada nessa experiência humanizada, o reino nos sustenta de tudo. A doença não pode te matar, diga aleluia. A guerra não pode te alcançar, diga glória a Deus. Não pode faltar nada. Você entende isso? Enquanto você cumpriu o seu papel, Ele nos selou, agora vira mais um. Depois de selados, o qual é o penhor da nossa herança. Ele diz: eu deixei a garantia, até o resgate da propriedade, até que Ele possa, depois do propósito cumprido, vir e resgatar o que já é dele. Olha lá. Então falta uma nova redenção. Você é redimido no Espírito, mas falta Ele vir te buscar e te dar o corpo novo. Porque esse corpo novo, cara, o que te prende nessa terra é o corpo decadente. Mas você precisa dele para cumprir o propósito. A hora que você perder esse corpo novo, lembra o que aconteceu com Jesus quando Ele foi glorificado? É só você ler em Atos. Ele subiu e sumiu entre as nuvens. A hora que você se livrar desse corpo, você sobe. Por quê, pastor? Você não é daqui. Porque você não é daqui. Você entende isso? Quem está comigo, diga aleluia. Uau! Quando essa mensagem entra em nós, 1 João 4,17, diz assim: nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. O que ele está falando? Ele está falando, cara, muitas pessoas estão com medo desse dia por falta de instrução. Outras por não conhecer o que vai acontecer, qual é o seu direito. Elas não tocam no assunto, ignoram esse assunto e ficam com raiva de quem falar dele. Mas quando nós temos revelação, a Bíblia diz que nós teremos uma plena confiança no dia. Por quê? Porque nós entendemos que assim como Ele é hoje no céu, nós somos aqui na terra, idênticos a Ele. Que não depende de eu ter acertado, não depende de nesse dia eu acordei nervoso e briguei com meu cônjuge, não depende de nesse dia eu tratei mal, não, isso faz parte dessa carne decadente. Lógico que Ele não quer que a gente viva assim, o nosso espírito vai dominando, nós vamos melhorando. Mas se você entende a realidade, você tem confiança nesse último dia. Por quê? Porque você entende que como Ele é, você é.
Não é como ele foi. Se fosse você ser igual a ele quando andou aqui, já seria bom, porque ele foi bom, foi espiritual, teve um domínio próprio gigante, nunca atacou ninguém, sempre viveu acima dos problemas. Mas não é como ele foi, é como ele é agora. Cabelo branco como a neve, você tem que usar óculos para ver se não fica cego. Olhos de chama de fogo, pés de latão reluzente. Um rei vestido para a guerra. Foi assim que João viu. Ele diz assim como ele é hoje. Vocês são aqui nesse mundo. Eu gosto que ele ainda cita com detalhe. Aqui nesse mundo você é igual a ele. Posso ouvir um aleluia? Sabe, quando João caiu com o rosto em terra, esse Jesus, rei, vestido para a guerra, tocou no ombro dele e disse: eu sou aquele. Põe aí para mim, é Apocalipse 1, verso 14. Diz assim, ó: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, vai virando. Os pés semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, na boca saía uma afiada espada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita. Que lindo, hein? Que lindo. E disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e agora eu tenho a chave da morte. Sabe, gente, perdoa a minha loucura. Ele disse: eu tive morto, mas quando eu venci, eu tirei a chave da morte da mão do autor, que é o diabo. Você entende? Quando alguém estava e o diabo queria parar, ele só enfiava a chave da morte e rodava. E acabou. E agora Jesus está dizendo para João: você caiu como morto, mas escuta, eu é que tenho a chave da morte. Eu não vou enfiar a chave, levanta e vive. Eu não sei você, mas depois que eu entendi isso, eu já orei algumas vezes assim, em momentos difíceis: Senhor, não enfia a chave agora não. Eis-me aqui, eu vou cumprir meu propósito. Eu já falei assim com ele. Ele disse: Senhor, não usa a chave agora não. Meu Deus, você entende o tamanho disso? Você compreende o tamanho disso? Ouça isso que eu estou dizendo. Pai, não coloca a chave agora não. Eu peço que Deus revele isso no teu coração. Entende? Eu vou cumprir meu propósito. Acabou o nosso tempo. Grava isso. Êxodo capítulo 32, no verso 32. Grava isso, grava isso. Grava isso. Êxodo 32, verso 32. Moisés estava diante de Deus e o povo pisou na bola. E Deus disse assim: eu vou matar esse povo. E aí Moisés entra na frente do povo e diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, escuta isso, escuta, risca-me, peço-te, do livro da vida. Eu só estou te mostrando isso porque as pessoas acreditam de verdade quando vão orar: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, escreve meu nome no livro da vida. Não aparece em nenhum lugar da Bíblia Deus inserindo ninguém no livro, mas aparece Deus tirando. O que Moisés estava dizendo? Eu estou cumprindo o meu propósito dentro do teu plano, mas se tu não for perdoar esse povo, eu não vou cumprir, tira meu nome do livro. Isso, cara, Jesus ainda nem tinha nascido, cara. Você entende que estar no livro não tem nada a ver com salvação, tem a ver com propósito, com você fazer parte do plano, com você estar fazendo o que Deus te criou para fazer. E a gente está perdido nisso, não está mais entendendo como isso funciona. Tem muita coisa, não dá mais tempo de eu falar com vocês, mas tem muita coisa para eu ensinar para vocês a respeito disso. Você entende? É você entender que, na essência,
Você só está aqui em uma experiência terráquea humanizada. E a tua tarefa, assim como a minha, é fazer e proporcionar o plano de Deus para que todos sejam salvos. Quando você cumpre esse plano, você está escrito no livro. Você vai subir com ele no arrebatamento. E quando você cumpre esse plano, tudo de bom que você sonha te é proporcionado. Mas às vezes, por estar sentado na janela, a gente esquece o plano global e vai lutar com a nossa mão só para satisfazer os prazeres daqui, que são desse tamanho. Eu já te expliquei. Esses são a igreja de Laodiceia, cega e miserável. A gente luta só para isso: meu umbigo, minha família, meu emprego, meu sonho, meu. E aí a gente vira Laodiceia, o povo que vence pela sua força. E a gente esquece que existe uma igreja que vai ser arrebatada, que é a Filadélfia, a igreja que depende totalmente do amor. Eu estou praticando o que Deus mandou eu praticar, e aí todos os meus sonhos Ele realiza, sem dor, sem doença, sem desgaste, tranquilo. Tudo que eu tenho que fazer é cumprir a minha tarefa humanizada aqui, e todo o plano global é salvar a humanidade, ajudar pessoas. Que legal, né? Depois nós vamos embora para casa. E aí você vai experimentar os verdadeiros prazeres de uma vida glorificada. Meu Deus, eu quero dar um rolê com você lá em Andrômeda. Eu quero passar uma tarde lá em Centauro. Eu quero entrar dentro do buraco negro, porque dizem que não pode, que ninguém volta, mas eu glorificado, eu entro e saio. Você está entendendo isso? E aí você vai perceber o quão miserável foi o teu apego a nada, que está passando como vento. Você vive para sempre. Você tem a vida eterna. Levante sua mão, levante sua mão. Você é um ser eterno. Você já venceu a morte. Você vive para sempre. Você tem a vida mais do que abundante de Deus. Dê um aplauso bem forte a Ele. Dê um aplauso bem forte, cara. Tudo isso você deve a Ele. Sem Ele não tem bom comportamento que te ensina nisso. Legal? E agora pega aqui, ó, antes de nós tomarmos a Santa Ceia. 1 João 3, verso 2. Presta atenção. Por que o diabo luta e roubou esse entendimento todo? Por que o diabo abriu a janela e botou todo mundo na janela? Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Isso tudo você já entendeu. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós vamos nos transformar e nos tornarmos igual a Ele é hoje, atravessando parede, levitando, ignorando a gravidade e se transladando, porque havemos de vê-lo como Ele é. Vira mais um. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Você entende por que o diabo roubou essa mensagem? Porque quando você entende o teu futuro e tem a divina esperança semeada e viva, você se purifica para viver. Saber que você tem um destino glorioso e que tua passagem aqui é fugaz e tem um propósito, faz com que você viva de forma correta. É o motivo para você ser bom. Por isso que o diabo disse: eu preciso roubar essa mensagem. Eu não posso deixar eles entenderem. Deixa eles ficarem subindo em monte, descendo monte, jejuando, voltando a comer. Deixa eles ficarem fazendo vigília. Deixa eles ficarem batendo palma. Mas não deixa eles conhecerem o futuro deles. Senão, nós estamos ferrados. Legal? Graças a Deus, porque Deus tem levantado mestres
para trazer de volta a revelação do genuíno Evangelho de Cristo. Dê mais um aplauso bem forte a Ele. Vamos ficar em pé. O Ministério de Louvor sobe. O Ministério de Louvor sobe aqui. Aleluia. Por favor, pastora Bruna, pastor Alex, serve a Santa Ceia para a gente. Meu Deus. Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Cara, essa mensagem tem que te deixar feliz. Essa mensagem tem que te levar para o ápice. Entender que você depende do amor.